sobre o Paulo, um paciente de 47 anos, considerado um adulto jovem, em plena atividade, contador, trabalhando bastante, que procurou atendimento médico com queixa de visão borrada. Ele informava para a equipe que tinha uma sujeira na visão, que ele limpava o óculos várias vezes e não conseguia melhorar a qualidade de visão, e isso estava atrapalhando o dia a dia dele, tanto no trabalho quanto para dirigir à noite. Ele não desempenhava mais atividades simples do dia a dia e principalmente num dos olhos, no olho esquerdo. Para surpresa do Paulo e da equipe que o examinou, foi constatado através dos exames que ele tinha catarata. Isso mesmo. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que a catarata não é uma doença exclusiva dos idosos. Ela pode acontecer em qualquer idade e é importantíssimo que se faça o diagnóstico precoce para que você receba o tratamento o mais cedo possível e consiga ter uma reabilitação total da sua visão sem correr riscos desnecessários. Vem comigo! Se é a primeira vez que você me assiste, meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista já há 19 anos, atuo aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e o assunto de hoje visa desmistificar esse assunto da catarata, esclarecer e salientar a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento precoce, que é o que nos motiva. Eu quero que você imagine a situação do Paulo, um paciente de 47 anos, considerado um adulto jovem, que procura um atendimento médico com a visão turva, um pouco embaçada, com limitações nas atividades diárias, que limpava o óculos e não conseguia ter nenhum efeito com aquilo, quando ele recebeu a notícia de que estava com catarata. Imagine o susto que ele levou. Uma notícia completamente inesperada e estatisticamente pouco comum, né? A gente observa que catarata é uma doença mais comum acima de 60 anos, acima de 65 anos. Geralmente pode estar associado com algumas outras doenças, como diabetes, problemas de tireoide, reumatismos. E o Paulo não tinha nada disso, era um paciente saudável, 47 anos, trabalhando a pleno vapor, tocando a vida normalmente, e aos 47 anos recebe uma notícia dessa. E ficou sabendo que teria que ser operado. Foi um grande susto. Quando o Paulo procurou atendimento médico, ele informou que era contador, trabalhava muito com leis e cálculos, usando o computador de maneira constante e às vezes excessiva. Informou também que ele estava submetido a um estresse acima da média que ele costumava trabalhar. E ele notou bastante dificuldade também à noite para dirigir ou às vezes para praticar esportes como ciclismo. Ele começou a ter dificuldade para cruzar com faróis de carro e até mesmo as luzes do poste de iluminação da rua à noite o incomodava bastante. E eu entendo perfeitamente que ele ficou em dúvida e às vezes até colocando em xeque o diagnóstico que ele recebeu, porque não é comum uma catarata, pelo menos ele achava que não era tão comum antes de ter as informações todas. E uma pessoa jovem como ele, sem nenhuma doença de base, sem nenhuma comorbidade, né? A gente chama de comorbidade as doenças que podem atuar juntas dentro do mesmo paciente. Mas, graças aos recursos tecnológicos, hoje em dia, através do exame biomicroscópico, que é o que a gente chama no jargão médico de lâmpada de fenda, a gente tem câmeras que podem ser acopladas na lâmpada de fenda e a gente consegue fotografar o olho do paciente, fotografar a catarata. Depois da pupila bem dilatada, a gente focaliza com a lâmpada de fenda
no cristalino doente do paciente e tira foto da catarata. E foi isso que ele recebeu. Foi apresentado a foto da sua catarata e conseguiu observar ao vivo e a cores ali através da foto, que foi retirada em tempo real, e observou, conseguiu entender que realmente o médico estava falando a verdade e principalmente estava certo no diagnóstico. Essa é uma das vantagens que a gente tem hoje em dia com o auxílio da tecnologia, né? A gente consegue fotografar e consegue mostrar para o paciente exatamente aquilo que a gente está falando. Porque muitas das vezes para o médico que é técnico, que estudou, ele desenvolve um raciocínio e começa a explicar, começa a verbalizar isso para o paciente, mas para quem não é da nossa área, é muito difícil de imaginar, formar essa imagem dentro da cabeça daquela estrutura do olho. Eu me lembro que quando eu me formei em medicina e tinha mais ou menos um ano de curso de especialização da residência médica, aquilo para mim era muito novo, era difícil imaginar aquelas imagens, aquelas figuras, aquelas doenças, ou às vezes até acompanhar o que o professor estava fazendo numa cirurgia. Agora você imagina, um médico recém-formado, ou até um médico que não é da área oftalmológica, não é tão fácil para ele realizar na cabeça o que o médico oftalmologista está dizendo. E para um paciente que não é da área de saúde, é mais difícil ainda. Então, quando ele viu a foto da catarata, que realmente o médico conseguiu explicar e mostrar, ele falou, não, de fato, eu concordo e eu pretendo me cuidar. O objetivo dessa história do Paulo é conscientizar as pessoas para que busquem um atendimento o mais precoce possível. A gente observa no dia a dia que os pacientes procuram um médico achando que tudo é problema de óculos. A visão turva, a primeira coisa que a gente pensa é que o óculos está fraco, ou mesmo quem nunca usou óculos acha que vai precisar. E no caso do Paulo, 47 anos, o que ele pensou? Meu óculos está ruim. Ele informou para a equipe médica que tentava limpar o óculos e que o óculos tinha menos de um ano e ele achava que era algum defeito ali. Então a importância do diagnóstico precoce e de se fazer um check-up oftalmológico, não só o exame de óculos. Para surpresa dos médicos e até mesmo do próprio paciente, ele recebeu um diagnóstico de catarata extremamente incomum na idade dele, mas que é perfeitamente possível de acontecer. Antigamente, os médicos deixavam para fazer o tratamento da catarata numa fase muito tardia. E a catarata vai envelhecendo, ela vai ficando dura, vai ficando mais difícil de operar. Então você pode perder os benefícios de passar por um tratamento mais precoce, mais simples, mais seguro, em que a reabilitação é praticamente imediata. A catarata hoje é realizada a cirurgia com uma gotinha de anestésico. O cirurgião opera e depois de 15, 20, no máximo 30 minutos, você levanta da maca já enxergando. A reabilitação geralmente é total e é uma reabilitação muito rápida, praticamente imediata. Antigamente, esse diagnóstico era muito temido, porque os pacientes tinham que ser internados, passavam uma semana, duas sem enxergar. O risco da cirurgia era muito grande, você não sabia como é que ia ficar depois de operado, e os médicos deixavam para indicar a cirurgia só quando o paciente estava muito grave, porque não valeria a pena correr tanto risco para operar uma catarata inicial. Hoje em dia, com a nossa necessidade de leitura, o trabalho está cada vez mais ligado ao computador, a equipamentos digitais, muita informação, você tem que estudar muito, então os sintomas aparecem mais cedo. Hoje, com os equipamentos mais modernos, a gente faz o diagnóstico cada vez mais cedo e toma a decisão juntamente com o paciente da melhor época para se operar. Lembrando que não pode ser deixado para operar muito tardio. Eu trouxe para você algo ainda mais inesperado, que é a história da Helena.
uma paciente de 11 anos de idade, para exemplificar que a catarata realmente pode acontecer em pacientes jovens e até mesmo em crianças e adolescentes. Essa paciente de 11 anos foi levada pela sua mãe para atendimento médico, porque a professora havia alertado de que a criança não estava indo bem na escola, que apresentava alguns sinais de que não estava enxergando bem. Era uma criança muito alérgica, que usava muitos corticoides orais e nasais, aqueles sprayzinhos nasais para rinite. E vinha usando esses sprays desde criancinha, 3 anos de idade, 4 anos de idade. E, surpreendentemente, o médico também achou que fosse problema de óculos. Ao examinar essa criança, ele diagnosticou que ela estava com catarata bilateral, uma catarata bem densa, um tipo de catarata chamado subcapsular posterior, que pega a face posterior do cristalino. Essa é uma catarata bastante comum em usuários crônicos de corticoide. Ela acontece de uma maneira mais rápida, não é tão lenta de evolução quanto a catarata do idoso, mas que leva a uma baixa de visão severa e uma evolução bastante rápida. Essa paciente apresentava uma visão de 5% nos 2 olhos, não melhorava com óculos de forma alguma, não tinha condição nem de achar o grau do óculos dessa paciente, porque a luz simplesmente não passava. Para examinar o fundo de olho dessa criança foi muito difícil, porque assim como ela não enxerga, para o médico também enxergar o fundo de olho é extremamente difícil. Aí foi realizado o exame de ultrassom para ver se a retina estava bem. Após constatado tudo isso, foi uma outra etapa de luta para calcular o grau da lente intraocular que teria que ser implantado no olho dessa criança, porque tem que se levar em consideração que ela ainda vai crescer com 11 anos, o olho ainda vai ter uma taxa de crescimento. Então, o médico tem que considerar que esse grau da lente intraocular pode não ser mais adequado daqui a 5, 10 anos. Então, os cálculos para a lente intraocular em criança são bastante controversos e tem que levar em consideração a taxa média de crescimento dessa criança. Após tudo isso feito, todos os exames realizados, a criança passou por cirurgia de catarata, nesse caso com anestesia geral, por ser criança, não ia colaborar com a cirurgia provavelmente, e nesses casos costuma-se operar os 2 olhos juntos, porque o risco da anestesia geral é muito maior do que o risco da própria cirurgia. E esse caso já fazem 3 anos, a criança está super bem, recuperou as atividades diárias e vem passando por exames anuais. O objetivo dessa história da Helena é te mostrar que tem que ser feito o exame oftalmológico o quanto antes, principalmente em crianças, de preferência por volta de 2 anos de idade no máximo, porque já dá para fazer um bom exame médico, um bom exame oftalmológico e prevenir problemas que possam atrapalhar o desenvolvimento sensorial e cognitivo dessa criança, né? A criança pode render mal na escola, ter um aprendizado baixo, ter baixa de atenção, atrapalhar os coleguinhas, ficar tentando copiar a matéria do colega do lado, e muitas das vezes o professor interpreta mal, acha que a criança é hiperativa ou que a criança tem problema, déficit mental, déficit cognitivo, e pode ser um problema de visão. E não pode subestimar esse problema de visão, que algumas vezes não é só óculos. No caso dela, era uma catarata extremamente avançada, bilateral. Após resolvido, essa criança já está com todas as atividades restabelecidas, teve uma reabilitação total da visão, agora usa um óculos normal, mas recuperou as suas atividades de uma criança normal de 11 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, a catarata não é aquela pele
que dá por cima do olho.